Olá, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Cristina e hoje a nossa aula é de português. Vamos abrir o livro lá na página 7 e nós vamos fazer a leitura do texto O Brilho da Gente. Vamos lá? Então diz assim: Pedro é um garoto como qualquer garoto. Pepita, sua irmã, é como qualquer garotinha. Com todas as crianças são bastante curiosas. Viviam perguntando coisas um ao outro, cheios de dúvida. Uma noite, os dois estavam brincando no quarto, até chegar a hora de dormir, quando de repente entrou pela janela um vagalume. Pepita arregalou os olhos e gritou: "Olha, um vagalume!" Pedro arregalou os olhos também. Fazia tempo que eles não viam um vagalume. Ficaram feitos bobos, espiando o inseto voar para lá e para cá no quarto. Pepita deu um pulo e apagou a luz para ver melhor o vagalume. Ele nem ligou, ficou piscando, acendendo e apagando, acendendo e apagando. Os dois irmãos davam risinhos porque o vagalume, quando apagava, sumia para depois acender e aparecer nos lugares mais inesperados. Uma vez, acendeu bem no nariz de Pepita, que ficou vesga para poder vê-lo, o que fez Pedro rolar no chão de tanto rir. Não demorou muito e Pepita perguntou: "Pedro, por que o vagalume brilha?" Vai ver que tem pilha dentro. Foi então que ouviram uma vozinha: "Não diga tolices, menino. Vagalume brilha porque brilha." "Quem falou isso?" perguntou Pedro. "Sei lá", respondeu a irmã. "Fui eu", falou a vozinha. Pedro acendeu depressa a luz, pensando que era a mãe deles que tinham entrado no quarto sem ser vista, mas só os dois estavam ali. "Ué", falou Pedro, "não tem mais ninguém aqui, só a gente. Só você, eu e o vagalume." "O vagalume que lhes fala", disse o inseto, fazendo uma pirueta no ar. O vagalume exclamava aos irmãos ao mesmo tempo. "Mas vagalume não fala", disse Pedro, desconfiado. "Ah, é?", retrucou o bichinho. "O que você acha que eu estou fazendo agora?" Pedro já ia começar uma discussão com o vagalume, quando Pepita, que não queria nem saber se vagalume fala ou não, foi logo conversando com ele. "Vagalume, por que você brilha?" "Já disse", respondeu o vagalume. "Brilho porque brilho, ora. E quer saber mais uma coisa? Você e seu irmão brilham também." "Como assim?" perguntou Pepita. "Olhe para o seu irmão", mandou o vagalume. "Você não vê o brilho dele?" Pepita olhou para o irmão e deu de rir até ficar roxa. "Qual é a graça?" perguntou Pedro. Pepita controlou o riso e disse: "É que eu imaginei você para lá e para cá com o bumbum acendendo." Os três caíram na gargalhada. "Ah, como é bom rir", falou o vagalume. "Ajuda a gente a brilhar mais." "Mas que história é essa da gente brilhar?" perguntou Pepita. O vagalume respondeu: "Todos nós brilhamos, uns brilham mais, outros brilham menos, mas todos brilham." O rostinho de Pepita se iluminou. Ela deu um pulinho e perguntou-lhe: "Eu brilho mais?" "Claro", disse, "você brilha muito. Sabe o quê? Todos nós temos um brilho. Esse brilho acompanha você a vida toda." Os irmãos sentaram no chão e ficaram prestando atenção no vagalume. "Esse brilho não é a vida",
continuou ele, mas vem com a vida. Quanto mais a gente aprende a viver, mais brilha. Então esse texto fala que todos nós somos diferentes e todos nós temos a nossa personalidade. Então cada um tem a sua e todos nós brilhamos porque nós somos diferentes uns dos outros, tá? E todos nós temos o seu valor. Então aqui lá embaixo na página 8, nós temos o vocabulário, certo? O que significa isso? O vocabulário são as palavras que tem no texto que nós não conhecemos o significado, são palavras que a gente não usa no nosso dia a dia. Então aqui nós podemos conhecer o significado de cada uma delas. Então a palavra arregalou quer dizer abriu muitos olhos, espiando, observando secretamente, depressa, de maneira apressada, rápida e ligeira. Pirueta, giro sobre um dos pés, um salto. Retrucou, replicou, retorquiu, opôs, argumento a argumento. E tolices, qualidades de tolos, asneiras, desconchavos e bobagens. E vesga, que sofre desvio de um ou ambos os olhos, tá? Então, meus amores, esse é o texto, o brilho da gente. Queria que vocês me dissessem se vocês gostaram desse texto. Eu particularmente amei esse texto, muito bom. E agora vocês vão fazer a página 9 e a página 10, tá? A página 9 é o estudo do vocabulário, certo? São perguntinhas que falam das palavras do texto e que nós vimos agora esses significados, tá? E na página 10 é o estudo da interpretação do texto, tá? Então vai ter perguntas relacionadas ao texto. Por exemplo, nome dos personagens, tá? Quem fez o texto, quem foi o escritor do texto. E assim vocês vão conseguir fazer a atividade de vocês, tá bom? Então um grande abraço. Qualquer dúvida pode procurar a tia Cristina no privado. Então, meus amores, continuando a nossa aula de português, então agora nós vamos passar para o estudo de ortografia. Então, pega novamente o livro de português, vamos abrir na página 21 e vamos trabalhar a ortografia, palavras com E e I, palavras que se escrevem com a última sílaba, né? E, a última letrinha, mas o som parece com I. Aqui no nosso livro, na página 21, tem uma parlenda. E aí, nós vamos ler essa parlenda. E se você quiser cantar em casa, pode cantar essa parlenda. Porque a parlenda, ela é uma brincadeira bem divertida, tá? Então, vamos lá? Então, diz assim. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Então aqui, nessa parlenda, nós temos duas palavras que estão grifadas. Quais são? Muito bem, a palavra hoje e a palavra valente. Então, nós podemos ver que a palavra hoje, nós pronunciamos com o finalzinho I, hoje, mas ela se escreve hoje, com E. E a palavra valente, nós pronunciamos o I, mas ela se escreve com E e fica valente, tá? Então, as palavras que estão destacadas no texto tem a sua sílaba final, o E átono, pronunciando com menos intensidade, tá? Então, o átono é quando nós pronunciamos com menos intensidade, ele não tem força. Perceba a diferença da sonoridade entre a sílaba E, que é átona, e a letra E tônica.
pronunciada com mais intensidade. Por exemplo, a palavra valente, nós falamos valente, mas se escreve com E. Ela é o quê? Átona. Então tem a outra, pé, que ele tem um som forte, nós ouvimos isso, né? Pé. Então ele tem um som de E. Em algumas palavras, a letra E tem um som de I em final de sílaba. Observe outros exemplos extraídos do texto. Por exemplo, a palavra bate, gente, tá? Então, agora vocês vão fazer a atividade lá na página 22, tá? Na primeira questão, vocês vão completar as palavras com E e I no finalzinho de cada uma, tá? Pronuncia direitinho para você poder completar, tá bom? Então, qualquer dúvida pode me procurar no privado. Olá, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Então, agora a nossa atividade, a nossa aula de gramática, tá? Então, pega o livro de gramática do quinto ano e vamos lá para a página 14, tá? Então, lá na página 14 fala que nós vamos trabalhar a letrinha H. Então, vamos lá? Então, tem um texto e nós vamos ler esse texto agora. Acompanha comigo, tá bom? Então, com H, escreva Helena, que é honrada, helenista. Ela estuda e se dedica, e sem hesitar conquista habilidade de saber de maneira otimista. Certo dia, um cronista da história fez menção humildemente. Falou que a humanização será um novo horizonte para o hoje em construção. Hoje, a modernidade trouxe para a humanidade a renovação dos hábitos, buscando a prosperidade. Mas a vida de sucesso passa pela humildade, tá? Então, aqui diz lá embaixo, nós vimos aqui várias palavras com H, e nós vimos aqui que pede para que a gente circule as palavras com H. Então, você pega o seu lápis, ou marcador de texto, ou um lápis de cor da sua preferência, e nós vamos marcar essas palavras, tá bom? Então, acompanhe aí comigo. Vamos marcar a palavra Helena, honrada, helenista, hesitar, habilidade, história, humildemente, humanização, horizonte, hoje, humanidade, hábitos e humildade, tá? Então, nós podemos perceber que a letrinha H, ela é como um camaleão. Ela tem vários sons, tá? Quando ela está perto das vogais, ela tem o som da vogal que está do lado. Por exemplo, a palavra Helena se escreve com H, mas nós escutamos o sonzinho do E. Outro exemplo é a palavra honrada. Honrada se escreve com H, mas nós escutamos o som do O, tá? História. História se escreve com H, mas escutamos o som do I. Então, o H, ele tem, quando ele está perto das vogais, e ele é o H inicial, ele tem o som da vogal que está do lado. Agora, quando ele está perto do C, no meio da palavra, ou no início, né, também da palavra, na segunda letra, ele tem o som da sua letra. Por exemplo, se ele está perto do C, ele vai ter o som de chá. Por exemplo, chapéu, chave, chuva, tá? Se ele está perto do L, ele vai ter o som de lhá, né? Então, ele fica, por exemplo, a palavra palhaço, milho, telha. Quando ele está perto do N, ele vai ter o som do nha, do gato, né? Então, ele vai ter, por exemplo, as palavras caminho, ninho, tá? Então, aí, quando ele está juntinho. Quando tem o exemplo do H com C, com L e com H, ele não se separa na sílaba. Ele continua na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra chave, chá, C-H-A, não se separa. Por exemplo, a palavra palhaço, palhaço. A palavra caminho, caminho.
tá? E também, às vezes, quando ele está no início de algumas palavras, ele pode ter o som do R. Lembra que ontem na aula de ciência nós falamos de um cometa chamado Halley? Isso, Halley se escreve com H, mas ele tem o som do R, tá? Robson, alguns têm escrito com H e tem o som de R, tá? Hobby, tá ok? Então agora vamos fazer a atividade lá na página 15 e 16. Qualquer dúvida vocês já sabem, pode me procurar no privado, tá bom? E um grande abraço para vocês.